Muito bem, hoje eu gostaria de compartilhar um tema que eu acho que é importante. Não sou cardiólogo aqui, não tenho essa capacidade, mas nós queremos falar um pouquinho de cuide o seu coração. Cuide o seu coração. E eu estive lendo, pesquisando um pouco, e vocês sabiam que milhares de brasileiros são vítimas de doenças cardiovasculares. O principal deles é o infarto. No Brasil, o infarto é a causa número 1 de mortes. O infarto é a causa número 1 de mortes no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 70 mil pessoas por ano morrem de infarto, de um ataque cardíaco. E segundo a Organização Mundial da Saúde, o ataque cardíaco é a principal causa de morte no mundo. Mata 15 milhões de pessoas por ano. Então, a condição do nosso coração pode afetar a qualidade, como também a duração da nossa vida. E algumas sugestões que os especialistas, os médicos dão para cuidar do nosso coração são alimentação equilibrada e saudável, prática regular de exercícios físicos, evitar o estresse, é fácil dizer, evitar o estresse, e quarto, fazer exames médicos periódicos. Estas dicas ajudam as pessoas a cuidar do seu coração. E aqueles que têm histórico familiar, eu tenho histórico familiar, meu pai e minha mãe faleceram de infarto. Então, quem tem histórico familiar deve dobrar os cuidados, porque vai ter essa tendência também. Então, essa é a dica para cuidar do nosso coração. Mas não é desse coração que eu quero falar nessa noite. Não é desse coração que eu quero falar. Mas eu quero falar do coração que menciona a Bíblia. E o coração que menciona a Bíblia é falado aproximadamente mais de 300 vezes. A Bíblia fala sobre o coração. E em essência, o que diz é que o coração é aquela parte interior nossa, onde habitam as emoções, onde habitam nossos desejos. É aquela parte espiritual onde habitam nossas decisões que vão determinar as nossas atitudes. Eu acho que dá para entender desse coração que eu quero falar. O profeta Jeremias nos alerta de quanto ele é perverso, traiçoeiro e enganador. Ele diz que o coração enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o poderá conhecer? Então, não se confie nas dicas do seu coração, porque ele é enganoso, traiçoeiro, perverso. E Jesus revela a condição caída do coração, quando ele diz em Mateus 15, 19, pois é do interior do coração que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, a calúnia. Sai de Satanás? Não, de dentro do coração do homem é que saem as coisas maus. Então Jesus revela a condição caída do coração. Por isso, o profeta Jeremias nos adverte para não seguir esse coração, porque ele é enganoso, a menos que ele seja transformado, seja curado e cuidado por nosso Deus. Um dos problemas cardíacos espirituais mais graves que existem é o endurecimento do coração. O endurecimento do coração. O que é o endurecimento do coração? Na verdade, é um processo pelo qual a pessoa vai ficando insensível ou vai prestando cada vez menos atenção às verdades divinas.
ele vai prestando menos atenção, está não considerando essas verdades, e com o tempo isso leva a um endurecimento, o que faz que a pessoa já não seja mais sensível às verdades divinas. Por quê? Porque ele decidiu, a pessoa decidiu não fazer caso ao Espírito de Deus. Então ele vai se esfriando, se vai endurecendo, e depois pode ser tarde demais. Não quer ouvir a verdade divina, não quer prestar atenção à verdade divina, não quer obedecer à verdade divina. Com o tempo vai endurecendo até ficar frio e até morto. Isso foi o que Jesus revelou quando ele diz que não tinham entendido o milagre dos pães porque o coração deles estava endurecidos. Naquela oportunidade, os discípulos, os fariseus, principalmente os fariseus, os religiosos, que viam os milagres, que ouviam os ensinos de Jesus, eles não entendiam muito dos ensinos e os milagres, porque o seu coração já estava fechado. Eles fecharam qualquer possibilidade de acreditar que Jesus era o Messias enviado por Deus. Eles não aceitavam essa possibilidade. E isso fez com que as verdades que Jesus transmitia não entrassem mais no seu coração, porque eles tinham fechado. Isso levou ao endurecimento, esfriamento e à morte espiritual. Em várias partes da Bíblia, somos encorajados a cuidar o nosso coração, a manter puro o nosso coração, permitir que Deus transforme, purifique, limpe, haja em nosso coração, para que realmente o nosso coração seja sensível às verdades de Deus. Em Provérbios 4:23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Lembrem-se, o coração é aquela parte espiritual onde se encontram as decisões, onde se encontram a tua relação com Deus, as decisões que vão responder, como vão dar resultado a tuas atitudes, a tua forma de vida. E ele diz que nós devemos guardar isso, porque do coração procedem as fontes da vida. Por isso é tão importante cuidar o nosso coração. Fisicamente, o coração é tudo. Se ele para, não adianta mais nada. Então, fisicamente, ele é importante. Espiritualmente, ele é muito, muito, muito importante. Por isso, nós queremos ver nessa noite alguns princípios para ter um coração transformado e para ter um coração cuidado por Deus, para que não venhamos a, como se diz, a nos esfriar espiritualmente, para que não venhamos a endurecer o nosso coração de tal maneira que nenhuma bala mais entre, como tem expressões por aí. Então vamos ver o que podemos fazer. Algumas sugestões. Em primeiro lugar, escolha deixar a luz de Deus entrar. Escolha. Viram que tem uma decisão, há uma atitude em nossa parte. Não é, como se diz, algo que exige de nós uma atitude. Nós temos que escolher o que? Deixar que a luz de Deus entre. A verdade é que nada saudável cresce no escuro. Se você deixar por muito tempo um quarto fechado, totalmente fechado na escuridão, se você deixar por muito tempo uma casa fechada, uma casa, você fecha de tal maneira as cortinas, as venezianas, você fecha totalmente as portas, tudo, e deixa lá e fica totalmente por um ano lá, e depois de um ano você entra novamente. O que você vai se encontrar quando abre lá? Toda coisa ruim saindo de lá dentro. Formigas, como se diz, baratas, teia de aranha, até ratos, e qualquer coisa sai. Na escuridão, nada de bom cresce. Assim também é nosso coração espiritual. Se nós fechamos demais ele, se nós não permitimos que a luz de Deus entre através do seu Espírito Santo, através dos meios que Deus utiliza, através da leitura da Bíblia, das pregações, da oração, do louvor, enfim, se nós fechamos isso,
o nosso coração, que é o centro das decisões, vai ficar dominado pelas coisas ruins. As coisas ruins irão crescer e se fortalecer, e elas irão dominar as nossas decisões. Então nós temos que permitir e abrir o coração para que a luz de Deus possa entrar e limpar toda aquela coisa ruim que pode ter. Para ter um coração saudável, devemos optar, escolher, deixar que a luz de Deus entre, não para nos condenar, julgar ou criticar, mas para nos salvar. Jesus mesmo disse que Ele não veio para condenar, não veio para julgar, mas Ele veio para nos salvar. O famoso versículo de João 3,16 fala que Deus veio ao mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E logo depois ele diz, vai mencionando, vai ainda trazendo a missão de Jesus, revelando, Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. E como nós podemos escolher deixar a luz de Deus entrar? Podemos seguir o exemplo do salmista, quando ele fez uma oração sincera a Deus. Fez uma oração sincera a Deus, abriu seu coração e convidou para que o Senhor sondasse o seu coração, para que o Senhor olhasse para dentro do seu coração, e se havia alguma coisa ruim, se há alguma coisa ruim, que Ele revele, que Ele tire, que Ele limpe com seu amor e com seu poder. Que diz o salmista? Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece meus pensamentos, minhas inquietações, vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Esse é o exemplo que nós devemos seguir, e talvez seja a oração que nós podemos fazer nessa noite ou nesses dias. Nesse dia, Senhor, olha meu coração, eu abro meu coração, vem a tua luz para revelar se há algo ruim que está começando a crescer, algo que não é bom, algo que pode prejudicar a minha alma. Se tem algo lá, revela-me e tira com teu poder. Eu não quero que isso venha a criar raiz para que venha a destruir a minha alma. A verdade é que nós podemos enganar muito bem as pessoas que nos rodeiam, mas será que é possível enganar a Deus quanto a nossas intenções e quanto à condição do nosso coração? Não podemos enganar. Nós podemos enganar-nos uns aos outros, mas a Deus não podemos enganar, não podemos ocultar a condição do nosso coração, é impossível. Então, o que nos impede de ir com toda a sinceridade, com toda a abertura em nosso coração e pedir que Deus limpe e transforme a nossa alma? O que impede? Que Deus nos ajude. Se queremos ter um coração realmente em boas condições espirituais, vamos abrir para que realmente a luz de Deus possa entrar. O que mais podemos fazer? Escolher pedir ajuda para aquelas pessoas que nos amam. A verdade é que Deus não nos criou para vivermos sozinhos na jornada chamada vida. Ele diz já lá nos inícios que não era bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie ou corresponde. Já viu que não era bom para o homem estar sozinho. Então ele criou outra pessoa para que haja relacionamento. E quando nós aceitamos a Jesus como Salvador de nossas vidas, entramos a pertencer ao corpo de Cristo e já não somos mais indivíduos, somos membros do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12:27 diz: vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Ao aceitar a Jesus, nós entramos ao corpo de Cristo e individualmente somos parte desse corpo, mas somos partes desse corpo. E como membros desse corpo, temos a responsabilidade de ajudar ao nosso irmão e também temos o privilégio de ser ajudados também por nossos irmãos.
Nessa jornada, nessa caminhada, em direção a ter um coração transformado, puro e limpo por nosso Deus, somos encorajados a nos ajudar uns aos outros. Somos encorajados a compartilhar as nossas necessidades, as nossas inquietações, os nossos sofrimentos, as nossas fraquezas. Somos desafiados a compartilhar as nossas tentações. Sim, devemos compartilhar as nossas tentações, porque é melhor compartilhar nossas tentações que depois ter que confessar os nossos pecados. Mas também é necessário, se for necessário, também temos que confessar os nossos pecados, se for isso necessário, como diz Tiago 5,16, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Irmãos, a confissão nos vai curar. O arrependimento nos salva, mas a confissão nos cura. E nossa família espiritual, chamada igreja, é o lugar, ou deveria ser o lugar para a restauração, para a sanidade da alma, para a transformação da alma. Não é um lugar de condenação, não é um lugar de julgamento, não é um lugar de crítica e não é um lugar de fofocas. Não, é um lugar de amor, de restauração, de ajuda, de partilhar as necessidades e o sofrimento. Por quê? Porque todos estamos nessa jornada. Ninguém chegou ainda a essa jornada. Ninguém já é perfeito totalmente. Todos nós somos fracos, falhamos e precisamos uns dos outros. E é importante que nós, se queremos realmente ter um coração transformado, devemos compartilhar, escolher, pedir ajuda, não nos achar, digamos, os autossuficientes. Mas se algo que caracteriza o cristão hoje em dia é viver vestido de uma capa de super crente. Ele é o super crente. O cristão não tem necessidade, não tem dificuldade, não tem problema, não tem tentações, não tem lutas, não tem lutas com maus pensamentos. Não, ele não tem. Existe uma falsa ideia do que é realmente ser cristãos. Dessa maneira, nós não vamos conseguir ser ajudados. Mas quando nós reconhecemos que somos falhos, reconhecemos o que diz a Bíblia, que não há justo nem sequer um. Quando reconhecemos isso, então nós vamos ter condições de pedir ajuda e também vamos ter condições de que com compaixão ajudar ao nosso irmão. Irmãos, nós estamos no mesmo time. A igreja, os membros, nós somos parte da mesma equipe. Estamos torcendo pelo mesmo time. Queremos ganhar o jogo. Não queremos perder ninguém no caminho. Não queremos perder ninguém. Ser talvez atingido por um ataque do maligno. Por isso precisamos nos ajudar um ao outro. Que nós possamos ser pessoas que aceitam essa responsabilidade, mas que também compartilham esse privilégio de ajudar-se uns aos outros. Terceiro lugar, escolha compartilhar o que você tem recebido, para ter um coração transformado, para ter um coração cuidado por Deus, que não vai permitir que nasça nada ruim lá dentro. Nós temos que compartilhar o que Deus nos tem dado, o que nós temos recebido. Se você em tua casa tiver algum cano entupido, do banheiro, ou da cozinha, ou da lavanderia, se você tiver um cano entupido, o que você faz? Você deixa ali? Não. Você vai pedir ajuda, ou você vai desentupir, ou vai pedir a alguém para que venha te ajudar para desentupir. Você não vai permitir que o cano esteja entupido. Você vai fazer tudo o que for necessário para que ele esteja livre e realmente possa desagotar a água, possa sair a água. Assim também é com o nosso coração. Ele é o canal que Deus usa para fazer fluir através do nosso coração as coisas boas que Deus quer abençoar aqueles que nos rodeiam. Deus deseja usar o nosso coração e através do nosso coração fazer fluir para aqueles que nos rodeiam do seu amor,
da sua bondade, do seu serviço, da sua generosidade e do seu perdão. Mas para que isso aconteça, nós temos que estar livres, nosso coração tem que estar desentupido. E a melhor forma de manter desentupido o fluir de Deus é sendo generoso, é compartilhando as coisas que Deus nos tem abençoado para aquelas pessoas que nos rodeiam. Através da generosidade, poderemos garantir que o nosso coração estará livre de qualquer coisa que pode bloquear o agir de Deus através de nós. A verdade é que somos ensinados que a pessoa rica é aquele que ajunta muito, que aguarda, aquele que colhe muito, aquele que, por exemplo, que guarda muito nos seus celeiros. Mas na aritmética, na matemática de Deus, generoso é aquele que semeia, é aquele que compartilha, é aquele que dá generosamente. Através de seu coração, deixa fluir tudo de bom que Deus tem dado e abençoado a sua vida, com amor, com compaixão, com bondade, com misericórdia e também com as coisas materiais que Deus nos tem abençoado. Porque como diz Provérbios 11:25, o generoso prosperará. O generoso prosperará. Então cuide o seu coração. Vamos cuidar o nosso coração. Por quê? Porque somos exteriormente o que somos interiormente. Cedo ou mais tarde vamos revelar o que realmente está em nosso coração. As nossas palavras, as nossas decisões, as nossas atitudes vão revelar cedo ou mais tarde como está nosso coração. Podemos ocultar, podemos tampar, podemos, como se diz assim, fazer um teatro e remanejar e fazer tudo, mas cedo ou mais tarde a nossa vida vai revelar como está o nosso coração. Cedo ou mais tarde. Então, a pergunta é: quem queremos ser? Queremos ser pessoas hipócritas que lutam para ocultar a condição de seu coração e que vivem diária, continuamente, semanalmente, mensalmente e anualmente, vivem o faz de conta? Ou vamos a ser pessoas sinceras que reconhecem a condição de seu coração, a necessidade que tem de que seu coração seja transformado e cuidado por Deus? Quem nós queremos ser? Que tipo de coração queremos ter? Eu desejo de coração ter um coração cuidado por Deus, limpo por Deus, onde Ele possa falar e eu esteja sensível à sua voz. Deixe a luz de Deus entrar no seu coração, que limpe tudo lá dentro. Peça ajuda àqueles que o amam e compartilhe o que você tem recebido. Sem dúvida, você terá um coração espiritual muito saudável, muito saudável. Vamos orar. Convido que se coloquem de pé, por favor, para ter um momento de oração. Senhor, queremos te agradecer por esse culto que podemos celebrar nessa noite, por cada um dos irmãos que pode estar aqui, desde a criança mais pequena, Senhor, o bebê ainda no colo de sua mãe, como também nossos irmãos de mais idade que podem estar conosco. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que dirige essa reunião. Obrigado, Senhor, porque Tens colocado dentro de nós essa parte chamada coração, que tem que estar ligada a Ti, que tem que estar pulsando a Teu ritmo, Senhor. E, Senhor, muitas vezes nos fechamos demais e permitimos que aquelas coisas ruins que estejam lá dentro tomem cada vez mais conta e estraguem a nossa vida. Por isso, nessa noite, nos achegamos a Ti para pedir-te que a Tua luz, a Tua presença entre no nosso coração. Se há algo que não te agrada, tira, Senhor, com o poder
do teu sangue, do sangue de Jesus vertido na cruz, que aquilo que talvez está enraizado lá dentro, que nos está matando, que nos está isolando do mundo, que nos está fazendo ser pessoas amargas e talvez rancorosas, Senhor, tira isso com teu poder, e que tua presença possa reinar, que teu amor, que tua paz, que tua felicidade possa reinar em nosso coração e possa fluir através de nós para abençoar aqueles que nos rodeiam. Senhor, atende a oração que fazemos juntos nessa noite. E se não conseguimos sozinhos, que tenhamos a coragem, Senhor, de chegar aos nossos irmãos e pedir ajuda. E se alguém vem pedir ajuda para mim, que eu tenha a compaixão e o amor para ajudar. Obrigado, Deus, por esse culto. Obrigado pela tua igreja, porque podemos ser parte do teu corpo e dentro do teu corpo ser amado e protegido por ti. Obrigado, Deus. Fica com cada um de nós. Abençoa essa nova semana. Confiamos em tua presença. No nome de Jesus oramos. Amém. Amém.